Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 10. No dia seguinte à abjuração, eu já lamentava ter retomado roupas femininas. Não foi por espírito de insubordinação nem por teimosia, mas sim os instintos mais sagrados de mulher. Pierre Maurice veio me visitar para me encorajar a continuar no bom caminho. Ele foi enviado pelo bispo de Beauvais, que queria dar às suas ações a aparência de equidade. Ele planejou com o cardeal de Winchester para me fazer vestir novamente roupas masculinas. Com sua aprovação, ele enviou Nicolas Mide e Jean Beaupère à minha cela para me incitar a praticar as boas resoluções tomadas. Os ingleses subalternos, que não sabiam o segredo, lhes fizeram tantas ameaças que eles julgaram prudente não entrar. Na noite de 26 para 27, durante meu sono, os guardas levaram minhas vestes femininas, que estavam sobre a colcha da cama, e colocaram em seu lugar as masculinas, que estavam na bolsa. Quando acordei, apressada para as necessidades naturais, quis me levantar. Quando vi que as roupas desapareceram e que sobre a cama só estavam as proibidas, achei que os guardas estivessem querendo caçoar de mim, e lhes supliquei de forma a mais comovente para que devolvessem minhas roupas, lembrando das interdições que foram feitas. Eles não deram atenção às minhas súplicas e riam de minhas lágrimas. Disse-lhes que seriam responsáveis pela minha morte. Eles me responderam que era justamente o que queriam. Tive que me levantar. Mal me vestia, o bispo de Beauvais entrou. Assim que me viu nesse estado, voltou para casa e convocou o conde de Warwick, os assessores, os notários e outras pessoas. Disse-lhes que eu caíra novamente em heresia, retomando as roupas masculinas, e recomendou que verificassem a verdade com seus próprios olhos. Realmente vieram até minha prisão, mas os ingleses usaram de força para impedir a entrada, pensando ainda que eles queriam me salvar. Contudo, alguns assessores conseguiram entrar, é verdade que com bastante dificuldade. André Marguerite disse em voz alta que precisava saber de mim porque voltara a vestir roupas masculinas. Imediatamente, o inglês bradou: "Calem-se, em nome do diabo!" Não contente com isso, levantou seu machado, e nem André nem os outros esperaram que ele lhes batesse. Foram todos embora. Os padres Guillaume conseguiram, com certa dificuldade, me ver, porém não falaram comigo. No dia seguinte, o bispo de Beauvais e Jean Lemestre
vieram com 8 assessores me questionar e respondi a verdade. Usei essas roupas, pressionada pelas perguntas, mas contra minha vontade. Aliás, não foram realizadas as promessas que me fizeram, a de me permitir assistir à missa e comungar, e também de me tirar as correntes. Prefiro morrer, acrescentei, que continuar com esses ferros. Mas, se me permitirem ir à missa, se eu não ficar mais acorrentada, se me derem uma prisão mais suave, serei boa e farei o que a igreja quiser. O bispo me fez muitas perguntas sobre isso. Depois, mudando de assunto, disse que soubera que eu ainda acreditava nas ilusões às quais renunciara anteriormente. Em seguida, perguntou se na quinta, 24 de maio, dia da assinatura da cédula, havia escutado Santa Catarina e Santa Margarida. Isso é verdade, disse francamente. O que elas lhe disseram? Disseram-me que eu havia cometido um grande erro quando consenti em assinar a cédula para salvar minha vida. Antes da última quinta-feira, elas predisseram que eu agiria assim e que faria o que fiz quando estava sobre o cadafalso. Disseram-me para responder ousadamente àquele que pregava, e eu disse que ele era um falso pregador, pois me acusava de ações que nunca fizera. Enfim, tudo o que disse e fiz desde a última quinta-feira, contrário à minha consciência e ao que disse durante o processo, foi por medo do fogo. Ele me fez 1000 perguntas sobre diversos pontos que foram objeto de meus interrogatórios. Eu renovava as respostas ou dava outras com o mesmo sentido. Era tudo o que desejava o bispo e seus cúmplices. Antes de se retirar, Colchon me disse: a senhora abjurou e reconheceu falso diante do povo e dos eclesiásticos. Tudo o que afirma agora ser verdade, vejo com muito pesar que a senhora é relapsa. A senhora declarou formalmente que se vangloriava de ter escutado as vozes de Santa Catarina, Santa Margarida, do arcanjo Miguel e do anjo Gabriel. Isso é o que eu creio nunca dizer nem fazer. Não me escutei revogar essas aparições, nem dizer que não eram as vozes dessas 2 santas que me falavam. E tudo que fiz me foi arrancado por medo do fogo, e foi contra a verdade que revoguei tudo que pude revogar. Prefiro fazer minha penitência de uma só vez, do que sofrer por mais tempo tudo que sofro nesta prisão. Além disso, nunca disse ou fiz nada contra Deus ou contra a fé das coisas que me ordenaram revogar. Eu não entendo o que havia na cédula de abjuração. Não revoguei nada que não fosse na suposição de estar agradando a Deus. Enfim, se os juízes quiserem, usarei novamente roupas femininas, porém não farei nada além disso. Saindo da prisão, o bispo encontrou o conde de Warwick, cercado por ingleses. Correu até eles bradando: alegrem-se, nós a temos! No dia seguinte, os 2 juízes se reuniram com o arcebispo e os assessores que puderam encontrar, pois alguns fugiram e outros se esconderam tão bem que não foram descobertos. Para remediar esse inconveniente, ele convocou outros que mal sabiam do que se tratava. Os juízes deram detalhes sobre a visita que me fizeram, como se tivesse sido uma sessão de interrogatório conforme a regra. 3 opiniões foram apresentadas. A primeira queria que eu fosse declarada herege e entregue à justiça secular, a quem impediriam que me tratasse com indulgência.
A segunda dizia a mesma coisa, acrescentando, porém, que seria necessário me fazer ler a cédula de abjuração, bem como me expor a palavra de Deus. A terceira era semelhante à segunda proposta. Todavia, aqueles que a formularam não falavam de justiça secular, mas sim em me entregar a meus juízes. Estes agradeceram aos assessores, sem a mínima comunicação sobre as resoluções tomadas. Na quinta-feira, 30 de maio, o irmão Martin Ladiveni, acompanhado pelo irmão Jean Tomouillet e por Jean Massieu, veio me anunciar que eu fora condenada a ser queimada naquele mesmo dia. Essa notícia inesperada causou-me um choque terrível. Fiquei durante alguns minutos imóvel como uma estátua. Minha cabeça estava em fogo. Todas as minhas faculdades mentais se anularam. Meu peito estava violentamente oprimido. E eu só sentia que vivia graças às dolorosas batidas do meu coração. Uma torrente de lágrimas me aliviou um pouco. Quando voltei a mim, me vi sozinha na presença do cardeal de Winchester, que me disse: Joana, o que a senhora disse sobre o sinal que deu ao vosso rei é uma ficção. Sei, através dos franceses, que a senhora lhe revelou um segredo, conhecido somente por ele, e de suma importância, segundo o que dizem. Revele-me esse segredo, e em uma hora a senhora estará livre e feliz. Caso contrário, hoje mesmo será queimada viva. Ergui bem a cabeça e lhe disse: Reverendo pai, eu sou francesa. Essas poucas palavras parecem ter produzido nele um efeito mágico. Ele pegou de modo muito sensível minha mão e disse: A senhora é uma nobre criança. Em seguida, cruzou as mãos atrás das costas e se pôs a andar, com grandes passos, na cela. Parecia vítima de uma violenta agitação, mas, quando parou diante de mim, seus sentimentos de inglês haviam retomado seu poder sobre ele. A senhora não acredita em minhas palavras? Perguntou, olhando-me fixamente. O senhor se engana. A senhora ignora o destino que a espera? Não, mas eu sou francesa. Esse segredo é, então, de uma tão grande importância? Não respondi nada, mas abaixei a cabeça para evitar seu olhar, que parecia ler até o fundo de minha alma. Seu rei é um ingrato, continuou ele. Não fale assim dele. Gritei energicamente. Se ele não me salvou, foi porque não pôde. Ao ouvir estas palavras, ele teve um acesso de riso. A senhora é muito ingênua, se acredita nisso, disse, levantando os ombros. Pouco me importa, eu quero crer nisso. Nada é mais fácil que salvá-la, caso consinta em revelar esse segredo. Reflita, a senhora seria livre, rica e feliz, junto a um esposo que a amaria. Dediquei a Deus minha virgindade. Ele fez um gesto de menosprezo e continuou. A senhora voltaria a ver o local onde nasceu, sua mãe, seus parentes, seus amigos, reviveria os dias felizes de sua infância. A senhora estaria lá, feliz, cercada de amor e de veneração,
continuou ele, vendo minha emoção. Não posso, disse com uma voz abafada. Atribuiriam sua libertação à proteção do céu, acrescentou ele sem parecer notar a minha interrupção. Escolha entre esse destino feliz, essa vida cheia de felicidade, que correria calma e tranquila, ou a fogueira que aguarda hoje mesmo. Eu me sentia enfraquecer. Meu Deus, disse do fundo do coração, não me deixe dominar. Lembre-se de sua mãe que tanto a ama. Pense em seu velho pai. Pense na felicidade deles quando a revirem. Veja-os abraçando-a e cobrindo-a com lágrimas de felicidade. Não quero. Sou francesa e saberei morrer por meu rei e por minha pátria. Minha exaltação ao pronunciar estas palavras tiraram-lhe toda a esperança de me convencer. Ele saiu e seu irmão Martin Ladiveni, o irmão Jean Tumoulier e Jean Massieu, que estavam num aposento ao lado, para nos deixar mais à vontade, entraram após suas ordens. Tocada de toda a minha fraqueza, chorava amargamente e lamentava, angustiada, o cruel destino que me esperava. O que fiz? Me perguntava. Por que me tratam de forma tão terrível e cruel? Porque é preciso que meu corpo, que nunca foi sujo nem corrompido, seja hoje consumido e reduzido a cinzas? Preferia ser decapitada 7 vezes que ser assim queimada. Pobre de mim! Se eu tivesse sido presa nas prisões eclesiásticas, como deveria ter sido, se tivesse sido guardada por pessoas da igreja, ao invés de estar em mãos inimigas e adversárias, não estaria onde estou. O irmão Martin de Liveny deixou passar o primeiro instante de minha dor. Depois, quando viu que me acalmava um pouco, ofereceu-me os consolos inefáveis da religião. Eles me fizeram voltar a mim, e eu me preparei para morrer com toda a resignação e piedade de que era capaz. Renovei ao irmão Martim a confissão sincera de todos os erros de minha vida e lhe pedi encarecidamente que me desse a comunhão. Ele enviou imediatamente Jean Massieu para falar com o bispo de Beauvais e saber se ele podia e devia me ministrar o sacramento da Eucaristia. Colchon se aconselhou com alguns de seus assessores e permitiu que me dessem não somente a Eucaristia, mas ainda tudo o que eu pedisse. O irmão Martim entendeu que ele o autorizava a dar a absolvição àquela que estava condenada a perecer como herege, relapsa e excomungada. Ele mandou buscar o Santo Sacramento. Como o trouxeram sem estola nem velas, com medo de ofender os ingleses, ele dispensou a pessoa que o trouxe e ordenou que buscassem também o corpo de Cristo, com as cerimônias usuais. Com efeito, trouxeram-no à luz de tochas e cantando ladainhas. As pessoas que acompanharam o padre diziam de vez em quando: rezem por ela. Eu acabara de receber os últimos sacramentos quando o bispo de Beauvais entrou com um pequeno grupo. Ah, Monsenhor, morro por sua causa, gritei. Joana respondeu: tenha paciência, se a senhora morrer,
é porque não cumpriu o que prometeu e porque caiu novamente em suas inúmeras heresias. Pobre de mim, se o Senhor estivesse me colocado nas prisões eclesiásticas, isso não aconteceria. Porém, eu os perdoo de todo o meu coração, bem como a todos os que me fizeram ou quiseram fazer mal. E peço a Deus que Ele use de clemência para com os senhores, mas acredito que muitos nem se comovam com a minha morte. Ele ficou bastante chocado. Quando não o vi mais, disse a Pierre Maurice, que estava perto de mim: Ah, mestre Pierre, onde estarei hoje? Não tem a senhora esperança no Senhor? Sim, e espero ir para o paraíso. Deixaram-me um momento sozinha, para dar-me tempo de me recolher. Vi logo minhas doces protetoras, nunca me pareceram tão belas. Elas aumentaram minha coragem e, quando me deixaram, garantiram que logo eu as encontraria para nunca mais nos separarmos. Deram-me roupas femininas e às 9 horas da manhã subi numa carroça com o irmão Martin Ladiveny, irmão Isambert de Lapierre e Jean Massieu. A carroça ia se pôr a caminho, escoltada por 800 homens, quando Nicolas Lochaulier subiu. Ele me confessou todas as suas perfídias e me suplicou que eu o perdoasse. Seus remorsos eram tão dolorosos que ele me emocionou até o fundo da alma. Quando a carroça saiu do pátio do castelo, meu rosto ainda estava banhado em lágrimas, causadas pela piedade que ele havia me feito sentir. As pessoas que me viram assim pensaram que eu chorava por mim e ficaram tão enternecidas que a maioria não teve coragem de me seguir até a praça do Mercado Velho. Os ingleses que lá estavam quiseram massacrar Lochaulier e o conde de Warwick teve grande dificuldade para lhe salvar a vida. Ele lhe implorou que deixasse a cidade o mais rápido possível. Do castelo de Rouen até a praça do Mercado Velho, não fiz mais que rezar baixinho. Entretanto, de vez em quando, não podia deixar de gritar: Ah, Rouen! Temo que vocês tenham que sofrer por causa de minha morte. A fogueira montada era bem alta e havia ao lado 2 cadafalsos. No primeiro estavam meus juízes e os assessores, no outro os prelados e pessoas que não tinham participado do julgamento. Subi nele para escutar minha sentença. Nicholas Meade me fez um longo sermão que escutei sem nada dizer, mas quando ele ousou tratar Charles VII de herege, gritei: Fale com cuidado, meu rei é bom cristão, ele cumpre seus deveres religiosos talvez melhor que o Senhor. Apesar disso, ele quis formular contra o rei novas acusações. Eu, porém, defendi tão energicamente meu rei que ele continuou seu sermão, sem falar mais sobre isso. Quando acabou, me disse: Joana, vá em paz. A igreja não pode mais te defender e te entrega à mão secular. Ajoelhei-me imediatamente e orei a Deus com fervor. Quando vi que Colchon se preparava para ler a sentença, levantei-me
e pedi aos padres e às pessoas presentes que me assistissem com preces. Não darei aqui a sentença, pois, salvo algumas contradições, ela não continha nada digno de nota e havia sido redigida na véspera. Quando o bispo se calou, pedi imediatamente que me dessem um crucifixo. Tocado de piedade, o inglês quebrou um bastão, onde ele formava uma espécie de cruz, e me deu. Coloquei-a sobre meu coração e pedi ao irmão Isambert a bondade de buscar uma cruz na igreja vizinha e segurá-la bem elevada na minha frente, para que eu pudesse ver, até meus derradeiros momentos de vida, o sinal sagrado de nossa salvação. O bispo e alguns assessores gritaram para o carrasco: "Faz teu ofício!" Antes da execução de qualquer criminoso, tinha-se o hábito de fazer ler, através dos seculares, sua sentença de morte. Não foi assim comigo. Eu beijei a cruz que o irmão Isambert trouxe da igreja e desci do cadafalso com o irmão Martim Ladiveni. Mal estava sob os últimos degraus, os arqueiros ingleses me seguraram com força e me levaram violentamente para a fogueira. Quando lá cheguei, colocaram-me sobre a cabeça a mitra da Inquisição, onde estava escrito: herege, relapsa, apóstata, idólatra. Um grande número de assistentes e prelados, tomados de horror e piedade, se retiraram banhados em lágrimas. Sobre um cartaz que estava diante da fogueira lia-se: Joana, que se faz chamar a donzela, mentirosa, perniciosa, embusteira, blasfema de Deus, não crente da fé de Jesus Cristo, pretensiosa, idólatra, cruel, devassa, invocadora de diabos, cismática e herege. Subi na fogueira com o irmão Martim Ladiveni e fui amarrada a um grande poste que estava no meio. O carrasco, logo em seguida, ateou fogo embaixo da fogueira. A chama levou quase 1 hora para chegar ao cimo. Irmão Martim, muito preocupado comigo, não percebeu que em breve seria impossível descer. O lado onde estava a escada logo seria invadido. Eu lhe disse enquanto havia tempo: Irmão Martim, eu lhe agradeço. Retire-se e reze por mim. O bispo aproximou-se para me ver. Eu lançava em seu rosto a minha morte e o incitava ao arrependimento. Ele me perguntou se ainda acreditava nas minhas vozes e eu respondi: sim. Entretanto, elas a enganaram quando lhe asseguraram que seria libertada. Já me haviam feito essa observação e eu reconhecera sua justiça. Porém, ali, sobre a fogueira, compreendi claramente seu sentido. Oprimida por suas perguntas, falei: sejam eles bons ou maus espíritos, eles aparecem para mim. Ele parou de falar comigo, mas como o escutei dizer a algumas pessoas que estavam perto dele que Charles VII era um herege, gritei:
Reverendo Pai, não fale assim. Meu rei é bom cristão. Juro sobre minha alma. O carrasco fazia todos os esforços possíveis para abreviar minha cruel espera. Contudo, apesar do que ele pôde fazer, o fogo levou quase 1 hora para chegar até mim. Assim que senti as primeiras queimaduras, pronunciei o nome de Jesus. Elevei os olhos para o céu e vi minhas doces protetoras e os anjos do céu que seguravam uma palma e uma coroa. Durante cerca de 15 minutos, sofri horríveis torturas, mas as santas me encorajavam. Quando dei finalmente o último suspiro, levaram com elas minha alma para os céus. Os ingleses, chocados de terror, pensaram ter visto minha alma sair em chamas sob a forma de uma pomba branca que se perdeu nos céus. Eles se retiraram consternados com minha morte, como se fosse uma calamidade pública, dizendo: estamos perdidos, pois queimamos uma santa mulher. Quando expirei, o carrasco recebeu ordem para isolar um pouco as chamas, a fim de que todos me vissem quase consumida e para que não dissesse que eu conseguira escapar. Ele ateou em seguida fogo em meus restos, porém não conseguiu reduzir a cinzas nem meu coração, nem minhas vísceras. O cardeal de Winchester, temendo que o povo achasse que era um milagre, mandou jogar meus restos mortais no rio Sena. Eu tinha então 19 anos e 2 meses de idade. O bispo de Beauvais, Nicolas Locholier, Nicolas Midi, enfim, todos os que foram culpados por minha morte ou que para ela contribuíram, pereceram miseravelmente, atormentados pela vergonha e o remorso. A partir do ano de 1449, Charles VII começou a recolher informações a meu respeito para me reabilitar. A súplica de meus familiares foi recebida em 1455 e o resultado do processo de revisão foi o de provar para todos a minha inocência. Terminamos aqui o relato deste livro, deixando ainda registrado palavras do apóstolo Judas Iscariotes, hoje já harmonizado com sua consciência e em posse da herança das bem-aventuranças. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier e se encontra no livro Crônicas de Além Túmulo, Espírito Humberto de Campos, capítulo 5, página 18. No plano espiritual, Humberto de Campos teve a oportunidade de estar com um apóstolo e registrar uma entrevista. Judas nos diz: o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, me submergi em séculos de sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado.
vítima de perfídia e traição, deixei na terra os verdadeiros resquícios do meu crime na Europa no século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me aviltavam com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão de minha própria consciência. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.